Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com o Senhor aí, levanta a mão para eu ver. Agora quem está muito feliz, dá um glória a Deus. Glória a Deus! Vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória. Queridos amados irmãos, que bom estarmos novamente na casa do Senhor, unidos para recebermos mais de Deus, amém? Quem veio receber do Senhor nessa noite? Deus vai falar, você crê? Diga assim, Deus já está falando. Desde quando iniciou o culto que Ele está falando. Será que você não estava ouvindo? Nos louvores nós não ouvimos Ele falando? Eu vou mostrar para vocês agora que Ele estava falando. O tema da nossa pregação desta noite é: está difícil o momento? Sejas monte, fiques firme. Entoamos louvores aqui, que embora as dificuldades venham, mas Deus vai nos levantar. O Espírito Santo de Deus é quem ministra nesta igreja. O Espírito Santo de Deus é quem toma conta do nosso caminhar. Então Ele fala conosco todos os minutos, todas as horas. Mas nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos à voz do Espírito Santo. Amém? Eu convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 125. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Livro de Salmos, capítulo 125. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, aqui à minha esquerda, está aí a referência bíblica. Livro de Salmos, capítulo 125, versículo 1, diz: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Versículo 2: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor eterno, Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, Pai, te glorificar e te exaltar, te engrandecer, te render honras, glórias e graças, te agradecer porque tu nos trouxestes aqui nesta noite, Senhor, para ouvirmos a tua voz, para louvarmos a ti, e em recompensa, Senhor, tu haverás de falar conosco, porque tu assim sempre fazes. Então vem, Senhor, nesta noite, toma a mente de cada um que aqui está cativa ao teu trono de glória, Senhor, e que esta palavra que foi agora falada, que foi lançada, Senhor, que ela venha sobre as nossas vidas, a adentrar os nossos corações, rasgando de uma forma, Senhor, que saiamos daqui completamente diferente do que nós chegamos. Toma, Senhor, o teu lugar que é de direito aqui neste altar, e para isso, Senhor, importa que eu diminua, Senhor, para que tu cresças. Que não seja mais eu aqui a falar, Senhor, das minhas palavras, mas sim o teu Espírito Santo a nos ministrar. Sou apenas, Senhor, o pó e o fôlego de vida. Me faz pequeno, Senhor, para que a tua glória neste local cresça, Senhor Deus. Cresça de forma que a tua Shekinah venha e tome conta deste ambiente, cada vida que aqui está, que receba, Senhor, nesta noite, o teu poder. Em nome de Jesus, nós damos ordem agora no reino do Espírito, contra todo principado, contra toda potestade, contra todo roubador da palavra, que seja agora levado, amarrado e cativo e sem força, para o local onde o Senhor Jesus Cristo determinar. É o que nós damos ordem no reino do Espírito, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Um aplauso ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quem é que está passando por um momento difícil aí? Levanta a mão aí para eu ver aí. Oh, glória. Pode levantar a mão, queridos. Não tenham vergonha, não. Levanta a mão. Deus quer ouvir você. Presta atenção como é que Jesus fazia. Ele chegava para as pessoas, chegava para aquele cego e perguntava: o que é que tu queres? Parecia uma piada, né? Você vai perguntar para o cego o que é que o cego quer? Vai perguntar para o aleijado o que é que o aleijado quer? Porque ele quer ouvir você. Ele quer ouvir o que é que você está. Ele quer que você confesse que você está realmente sentindo aquilo ali. Mas ele diz para mim, diz para você, que devemos ser monte. Ou seja, devemos ficar firmes. Fique firme na palavra do Senhor. Firme na rocha que é Jesus. Jesus Cristo, ele disse
Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Então, quando nós estivermos em Jesus, nós teremos paz. O mundo vai ter sim tribulação, vai ter aperreio, mas Ele manda que eu e você tenhamos o quê? Bom ânimo. Se anima, porque eu já venci o mundo, diz o Senhor. E se tu estás nele, tu também já vai vencer este mundo, em nome de Jesus. A palavra está dizendo aqui que quem confia no Senhor, aí eu pergunto novamente à igreja, quem confia no Senhor, levanta a mão aí. Tem gente que ainda está assim, modesta, assim, acanhado. Levanta a mão as duas, meu irmão, diga eu confio. Dá um pulo, dá um glória a Deus e diz, eu estou aqui, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ebenezer. Não precisa ninguém falar, basta você olhar no espelho e dizer, eu sou real. Já que você está achando que ainda não é, você é real. E Ele está dizendo, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião. O monte Sião é aquele monte que não se abala. Que não se abala. É onde Deus está falando comigo e com você. E nesta noite este templo é o monte Sião. Não tem nada engessado. A palavra de Deus ela não é engessada, ela é viva e eficaz. A letra sim, ela é engessada, mas a palavra diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Então se você, se eu, se nós confiamos verdadeiramente no Senhor, nós somos como os montes. Os montes, porque somos vários. Nós somos o monte Sião que não vai se abalar. E diz a palavra no versículo 2 que como estão os montes em roda de Jerusalém, em volta de Jerusalém, assim está o povo de Deus. Quem é povo de Deus aqui? Levanta a mão. Em volta de quem? De Deus. Em volta do Senhor. Nós estamos em volta do Senhor e Ele está em volta de nós. Deus, Ele quer para mim e para você o melhor. Mas e o que é o melhor, pastor? É eu ficar rico, milionário? Não. É eu não ter mais dívidas? Não. É você ter a paz que cega todo o entendimento. A mesma paz que conduziu Jesus até a cruz. É a paz que Deus quer para mim e para você. Mesmo que nós saibamos que haveremos de passar por N dificuldades, mas nós vamos ter a tranquilidade, porque sabemos que o Senhor está sobre a minha e a tua vida. E muitas das vezes nós mesmos somos que nos conduzimos para o meio da tribulação, porque gastamos mais do que o que devemos, porque compramos o que não devemos. E aí você fica numa ciranda financeira, muitas das vezes. Muitas das vezes você trai o teu esposo ou trai a tua esposa, e aí fica uma ciranda dentro da tua casa de traição. Eu estou dando alguns exemplos para que nós possamos entender que muitas das vezes nós é quem buscamos as coisas erradas, porque não nos pautamos aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus fala para mim e fala para você que o salário do pecado é a morte. O que é o pecado? É a desobediência. Princípio básico. Se você casa-se com uma pessoa, você casou-se porque quis. Então por que vai trair? Vai desobedecer, vai ter a morte. Morte de quê? Do casamento, morte da tua tranquilidade. E é isso que Deus está falando para mim e para você. Se o momento que a gente está é difícil, por qual motivo, não interessa. Não interessa se foi porque nós fizemos alguma coisa de errado, ou se porque Deus está permitindo que aquilo ali venha para o meu e para o teu crescimento. Mas Ele manda eu e você ser como um monte. E nesta noite você e eu vamos sair daqui mais fincados na rocha do que nunca. Amém? Eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo do 18 ao 23. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao 23. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Nenhum misericórdia? Todos amém? Então vamos à palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8, versículo
18 ao 23. E diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, e juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Paulo está falando aqui aos romanos, explicitando que ele tem por certo. Veja o que diz no versículo 20, no versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que Paulo está mostrando para mim e para você é que ele está afincado na rocha. Ele está afincado na rocha. E neste texto nós teremos essas três constatações, das quais a primeira é essa: nós, nos momentos de aflições, não te abales, Deus, Ele é contigo. Você pode ter a aflição que você tiver, meu irmão, mas você saiba que Deus está com você. Deus, Ele não vai te desamparar. O que Paulo está dizendo é que o que está passando ali, aquela dificuldade, as perseguições que ele estava passando, nada daquilo ali, nada supera o que vai vir. Então isso é o quê? A certeza de que você vai passar. Vai passar. Permaneça firme no Senhor. Permaneça firme no Senhor. O que é que Deus diz para mim e diz para você? No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Ele foi claro, e ele é claro, e ele sempre será claro para mim e para você. Não tu mandei eu. Presta atenção, não foi eu quem está te mandando, não sou eu quem estou mandando você. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não interessa a aflição, meu irmão, não interessa a tormenta, Deus está contigo. Tenha bom ânimo, te esforces. Muitas das vezes nós não estamos nos esforçando ainda o suficiente. E o que Deus quer que a gente faça é exatamente isso, que a gente mova a pedra. Quando Jesus chegou ali, chamado para curar Lázaro, que no momento já não era mais uma cura, já era trazer Lázaro à vida, ele chegou diante do túmulo e falou para aquelas pessoas que tirassem a pedra. Mas aí, passando rapidamente um filme na minha e na tua vida, vem cá, se esta pessoa que está aí vai dizer para o defunto sair, ou seja, vai ressuscitar um defunto, por que então que ele sujeitou-se a pedir para que aqueles homens tirassem a pedra? E aí eu vou fazer uma indagação à igreja. Quantos que estavam ali tinham condições de ressuscitar o defunto? Só um, Jesus. E quantos que estavam ali tinham condição de mover a pedra? Todos, porque a pedra, movê-la é natural. Ressuscitar o defunto é o sobrenatural, e o sobrenatural só quem faz é Deus. E é por isso que você e eu precisamos entender que se Ele está conosco, nós estamos com tudo. Nada pode nos paralisar. Não olhe para as circunstâncias. Não tire os teus olhos do Senhor. Já trouxemos aqui uma pregação falando exatamente acerca disso.
O que foi que Pedro fez quando estava ali naquela tempestade e que eles avistaram a Jesus vindo? Ficaram espantados pensando que era uma assombração, que era um fantasma. E aí Pedro, no seu ímpeto, falou: Senhor, se és tu mesmo, chama-me para que eu vá até ti por sobre as águas. E ele foi, porque Jesus disse: vem, se tens fé, vem. Só que ao momento em que ele dá 2, 3, 4 passos, ele tira o foco do Senhor. Ele olha para as ondas que estavam vindo, e aí ele começa a afundar. Nesse momento ele deixou de ser monte. É igual a você, é igual a mim. Nós teremos muitas aflições, fato. Mas tenhamos bom ânimo, porque todas elas serão superadas. Então anote isso: nos momentos de aflições, não te abales, porque Deus, Ele é contigo. Terceira constatação, nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 21, e a gente vai compreender que os perdidos precisam de exemplos. Somos o sal e luz, temos que agir. Observe o que diz o texto: porque a ardente expectação da criatura, a criatura, ou seja, aquele que Deus criou, que sou eu e é você, e ele continua e espera a manifestação dos filhos. Então ele está esperando a manifestação minha e tua, que já deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos de Deus. Passamos a ser filhos de Deus. Então está dizendo o texto que essa criatura está com a expectativa que eu e que você venhamos a fazer alguma coisa. No versículo 20 ele diz: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa de quem a sujeitou, ou seja, o pecado. O pecado sujeitou o homem àquilo. Porque num primeiro momento você teve aquela ação da vaidade. E quando você tem isso, você comete o pecado. Porque nós temos que ser humildes sempre. Sempre. E ele continua dizendo, no versículo 21, na esperança que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, meus irmãos, aprendam e botem nos seus juízos. Os perdidos precisam de exemplos. Somos o sal e luz. Temos que agir. Se você verdadeiramente é um monte, está afincado, você tem que mostrar para as pessoas que você não se abala, que essas coisas que vêm não vão te tirar do foco, não vão te abalar, porque as pessoas estão precisando de ver eu e você agirmos. Nós temos que mostrar para as pessoas, não apenas com as palavras, mas com as nossas ações. Quando ele fala que eu e você, nós somos o sal e a luz, é o próprio Jesus quem diz. Veja o que diz no texto de Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora. E se for pisado pelos homens, fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Eu e você somos o sal da terra. O sal tem que salgar. E aí eu pergunto para você: que tipo de sal está sendo você que não está salgando? Que tipo de monte está sendo você que não está afincado? Você é um monte ou você é uma ruma de areia que foi posta ali e estão levando para um lado e levando para o outro? Quem aqui imagina conseguir mexer ali a Serra de Guaramiranga? Mas aquela carrada de
A areia que a pessoa deixa na frente da nossa casa, a gente mexe. Eu e você temos que ser este monte. Temos que ser este monte. O sal que sou eu e que é você, ele tem que salgar. Nós temos que dar o exemplo, porque as pessoas aí fora, que estão padecendo as necessidades, elas estão necessitando de ver em mim e ver em você o exemplo. A gente tem que iluminar a vida das pessoas, através da nossa ação, da nossa fala, da nossa condução, do nosso agir. E que eu e você, muitas das vezes, não estamos fazendo isso. Por isso que a pergunta é: o momento teu está difícil? Sim, vamos dizer, mas, contudo, porém, entretanto, todavia, nós vamos dizer que nós estamos fincados no Senhor. Isso aí não está nos abalando. Veja o que aconteceu com Paulo e Silas. Levaram uma paulada medonha, chicotada, isso, aquilo, outro, e foram encarcerados. Eles estavam lá chorando, gemendo, dizendo: ai, está doendo, ai, eu não aguento. Não, eles estavam louvando a Deus. Louvando a Deus. E é exatamente o que eu e você temos que fazer. Diante da tribulação, louve, glorifique a Deus. Temos falado continuamente este versículo, lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que por tudo dai glória. Por tudo dai glória, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E já falamos, a essência disso é exatamente: eu estou crendo. Então você que está ouvindo aqui nesta noite, esta mensagem, você tem que entender que Deus, Ele quer que você haja como o monte Sião, fincado, firme, firme. As adversidades, elas estarão se levantando contra mim e contra você. Nós não somos diferentes. Todos nós passamos por tribulações, das mais variadas e possíveis e imagináveis. Mas tem uma diferença entre os que confiam no Senhor e os que não confiam. Os que confiam no Senhor não se abalam, mas permanecem para sempre. Da minha boca, quantas vezes vocês já ouviram eu falar? Você foi diagnosticado com uma doença terminal, você tem que dizer: glória a Deus. Aí eu pergunto: está difícil ou não está o momento com a pessoa recebendo uma notícia dessa? Está. Mas como um monte que você vai ser, que você é a partir de hoje, em nome de Jesus, você não vai se abalar. Você vai glorificar. É como aqui a gente está ouvindo. Presta atenção, porque a ardente expectação da criatura, ela está esperando, ou seja, as pessoas estão esperando que a gente age. Então as pessoas que estão lá no hospital, elas precisam de pessoas que cheguem lá e deem glória a Deus. Que cheguem lá e mostrem a diferença de quem crê e de quem não crê. É igual você na tua casa, como está a tribulação, está faltando dinheiro, está faltando isso, está faltando aquilo. Mas você continua sereno, tranquilo, porque sabe que Deus vai honrar. Mas você precisa fazer a tua parte. Você precisa fazer a tua parte. Para que eu e você, nós venhamos a estar firmados na rocha, nós temos que cumprir com as ordens de Deus. As ordens de Deus para mim e para você são quais? Que nós meditemos na palavra de dia e de noite. Que nós procuremos fazer as coisas que estão dentro da palavra de dia e de noite. E diz a palavra do Senhor que seremos como plantas plantadas junto a ribeiros, que ao seu tempo dará o fruto. O teu fruto, meu irmão, ele vai dar no tempo que Deus preparou para você. Mas você tem que estar verdadeiramente fincado na rocha.
Você tem que ser esta luz que vai iluminar o mundo. O mundo jaz em trevas, meus irmãos. O mundo está aí abalado. O que nós temos visto acontecer, as coisas que estão acontecendo aí, e cada dia que passa, mais e mais as pessoas estão ficando preocupadas, porque estamos caminhando sim para o fim. Mas aí eu vou e faço a pergunta para você: você não já leu o fim da história? Se você já leu o fim da história, se você já sabe o fim da história, o que é que você está preocupado com este momento? Não tem que se preocupar. Você tem que permanecer firme no Senhor. Permanecer ali, crendo. Eu já falei algumas coisas aqui, alguns versículos que você deve tê-los na tua mente. Não tem uns livros que nós devemos ter como cabeceira, como livro de cabeceira para você ler vez por outra, um dos quais é a nossa querida e amada palavra do Senhor? Temos os versículos que nós temos que ter. Lá no livro de Salmos, capítulo 23, no versículo 1, diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você tem que ter esse versículo na tua mente. As coisas estão complicadas, meu irmão, então comece a falar este versículo. Porque esse versículo, ele é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando você a ouve, ela gera em você a fé. Não gera-se fé em ninguém de uma outra forma, senão através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Finque-se, deixe as raízes se aprofundarem no Senhor. Você tem que ser aquela terra boa, que recebe a semente, e a semente já começa a germinar ali, e as suas raízes vão se aprofundando, de fato, e de modo que essa semente, quando crescerem as árvores, darão a 100, a 80, a 60, do jeito que Deus quiser, para cada uma semente. Ou seja, o teu fruto vai ser muito mais do que o que você pode imaginar. Você imagina que vai ser A, mas quando Deus mostra, é um alfabeto todinho para mim e para você. Terceira constatação que nós devemos ter é que até o mundo sente as dificuldades do pecado original e depende de nossa atitude. O mundo todinho que está aí, ele sente o que o pecado original gerou. Olha o que diz no versículo 22. Porque sabemos que toda a criação, agora é a criação, ou seja, toda, as árvores, as plantas, os bichos, geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E aí você pode chegar para mim e dizer: mas pastor, o que o mundo tem a ver com isso? O que os animais têm a ver com isso? O que as plantas têm a ver com isso? Aí eu vou te mostrar aqui na palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17, a palavra do Senhor diz: e a Adão disse: porquanto destes ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Meu irmão, dois fatos aqui nesse versículo. O primeiro que eu quero falar, que é exatamente aqui, acerca de que o mundo está sofrendo. O texto diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Por quê? Porque eu e você, como homens,
cometemos as falhas e as maldições vieram para o nosso planeta, para a nossa natureza, para os nossos bichos. Isso é o primeiro fato que eu quero mostrar aqui. E o segundo que ele fala é que eu e você, nós vamos comer todos os dias através de quê? Do suor nosso, do nosso trabalho. Ou seja, aflições teremos até o fim das nossas vidas. É o enfado. É o enfado. Salomão disse que já tinha feito tudo que podia imaginar, porque ele teve dinheiro, possuiu tudo que ele podia ter possuído, mas que no final de tudo ele viu que aquilo ali era um enfado e que era vaidade de vaidade. Simplesmente isso. Vaidade de vaidade. Então o que ele está mostrando aqui no texto é que nós vamos ter sim as dificuldades. Não só nós, como a própria natureza. Por isso que ele fala que ela está ansiosa. Ela está ali desesperada para que eu e você tomemos uma atitude. Tomemos uma atitude. Vou dar um exemplo. Nós muitas das vezes vamos para as praias. E lá na praia a gente leva garrafa de água, leva isso, aquilo, papel. E o povo vai comendo e vai jogando aquilo ali, deixando ali. Ou seja, a natureza está gemendo por conta de mim e de você. Que está o quê? Fazendo coisa errada. Então o que Deus está falando para que eu e você venhamos a fazer é tomemos uma atitude. Se você vai à praia, meu querido, não jogue mais o lixo lá. Não estrague mais a água. Não estrague mais a energia, o gás, as coisas que você tem. E agora eu vou falar o principal. Não estrague a tua vida com as coisas aí do mundo. O que é que você está fazendo que é de encontro à palavra? Para de fazer. É uma decisão que você tem que ter. Deus, Ele te chamou aqui para isso. Para te tocar. Para te cutucar. Para te advertir. Para levantar você do local onde você está. No buraco. E sair deste buraco. Para viver uma vida de plenitude. Não vou ter mais dificuldade, pastor? Não, acabei de dizer. Você vai ter dificuldade. Mas você vai ter a paz. Você vai ter a plenitude. Você vai ter aquilo que nós deveríamos não ter perdido lá no princípio. Não deveríamos ter perdido. Mas perdemos. E hoje quantas coisas nós estamos fazendo ainda que estão fora dos padrões. Então este pecado original que a gente ainda carrega em nossos corpos, nós temos que lutar contra ele. É o pecado da mentira, é o pecado da glutonaria, da prostituição, da fornicação, do adultério, do roubo. Isso, tudo isso, nós temos que mudar. Por isso que ele finaliza dizendo, depende da minha e da tua atitude. E qual é a atitude que você está tomando? Qual é a atitude? Você está continuamente ainda fazendo com que maldita seja a terra por causa de você? E que terra também podemos dizer a tua vida? Você continua insistindo em fazer a coisa errada? Nós temos que mudar, meus irmãos. Nós temos que mudar. O que Deus quer que a gente faça é uma transformação na nossa mente. Paulo, quando escreveu a Romanos, ele falou: e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você tem que mudar, meu irmão. Você tem que mudar. É uma ação que eu e você temos que ter. Por isso que no final desta constatação, ele diz, e depende de nossa atitude.
o que está no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Em tempo oportuno. Eu e você precisamos mudar as nossas atitudes. Precisamos verdadeiramente nos revestirmos do novo homem. Um homem espiritual. Um homem que verdadeiramente afasta-se das coisas materiais e procura as coisas espirituais. Quando nós nos reunimos aqui na igreja, nós não estamos buscando aqui bênçãos naturais. Nós estamos aqui buscando as bênçãos espirituais, ou pelo menos era o que deveríamos estar fazendo. E aqui quando ele fala que a gente tem que chegar com confiança, porque você tem que confiar que Deus, Ele vai agir na tua vida. Mas o problema é que muitas vezes a gente quer que seja amanhã. Mas o meu e o teu amanhã são diferentes do amanhã do Senhor. Como o meu e o teu hoje são diferentes do Senhor. A palavra de Deus diz que um dia na minha vida pode ser como 1000 para o Senhor. Como 1000 na minha vida pode ser como 1 para o Senhor. A minha atitude, a minha mudança de posicionamento, a tua mudança, é quem vai fazer com que a gente verdadeiramente deixe de ser aquela carrada de areia e passe a ser um monte. A gente deixe de ser levado pelos ventos de doutrinas diversas aí e passemos a estar fincados na rocha. Não é o que o mundo diz que eu tenho que ser, é o que Deus diz que eu tenho que ser. Nós estamos vivendo um mundo completamente deturpado. Hoje as coisas que eram no nosso tempo passado corretas, o mundo está fazendo-as serem incorretas e as erradas serem as certas. Mas a palavra de Deus manda que eu e você tenhamos uma voz única, onde o meu sim seja sim e o meu não seja não. A mesma coisa é você. O teu sim tem que ser sim e o teu não tem que ser não. Estas aflições que nós estamos tendo, elas não podem nos abalar. Mas pastor, não pode. Mas pastor, não pode. Você tem que desenvolver em você o crer em Deus. A palavra fala para que eu e você acreditemos em Deus. E que eu e você tudo podemos em Deus. Tudo podemos. Jesus Cristo falou. Vocês estão se maravilhando com essas coisas que eu estou fazendo, mas eu quero dizer que vocês farão ainda maiores. Então, se Jesus ressuscitou Lázaro, nós podemos também. Se Jesus fez com que cegos enxergassem, que aleijados andassem, nós também. Mas e pastor, por que não estamos fazendo? Porque não estamos vivendo verdadeiramente a palavra do Senhor. Nós não estamos sendo monte. Nós estamos deixando que o momento difícil seja maior do que a presença de Deus na minha e na tua vida, a certeza de Deus na minha e na tua vida. Essa noite Deus escolheu para a gente aprender sobre isso, para a gente mudar. E essa mudança vai passar, eu volto a repetir, por você e por mim. Mas pastor, o senhor pode mudar para que eu mude? Não. Eu vou mudar para eu mudar e você vai mudar para você mudar. Os nossos exemplos serão sim acompanhados, aí é outra história. Mas não é a minha mudança que vai fazer com que você mude. É você olhar para a minha mudança e
despertar em você esse desejo de mudança também. É exatamente o que o mundo está precisando. De homens e mulheres que tenham a atitude. E cadê a minha e a tua atitude? Será que você está fazendo como a palavra manda? Que pregue a tempo e fora de tempo? Agora é um tempo. Todo mundo veio para cá com esse propósito. Então aqui está fácil. Mas e aí fora? No dia a dia? Você está pregando? Você está colocando nas pessoas que estão ao teu redor o entendimento de que Deus está fazendo? Você está dando testemunho do sobrenatural na tua vida? Do que Deus está fazendo? Meus irmãos, ser monte é exatamente isso. É ser firmado em Deus. É não se movimentar por qualquer vento, não se abalar. Mas hoje nós temos visto uma igreja que não tem buscado ao Senhor. Nós temos visto uma igreja que tem estado acomodada, buscando só as bênçãos naturais. E aí é por isso que o momento difícil fala alto, porque você está querendo Deus, não para que Ele resolva o teu problema espiritual, mas para que Ele resolva o teu problema natural. Jesus Cristo falou para aqueles homens que eles estavam voltando, não pelo alimento espiritual, mas porque Ele tinha saciado a eles. Você está voltando para Jesus por quê? Porque quando você o aceitou, você conseguiu uma casa, porque você conseguiu um carro, porque você conseguiu um emprego. E você está esquecendo do principal, que é a tua salvação. Que é a tua salvação. Eu e você temos que ser, como está escrito, monte. Como o monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Vai depender de quem? Diga, de mim. Única e exclusivamente de nós, individualmente. É uma alteração na minha postura. É uma alteração na tua postura. Você vai ter que olhar para as circunstâncias e dizer para elas: deixa eu só apresentar a vocês aqui quem é o meu Deus. E o exemplo está na Bíblia. Golias estava lá fazendo chacota do povo de Israel. Mas aí apareceu um outro gigante, só que um gigante pequenininho, Davi. E quando Davi foi ter com Golias, ele perguntou a seguinte frase: quem é este incircunciso que vem contra o Deus dos exércitos? E aí ele foi e olhou para Golias e disse: tu vens contra mim com espadas e escudos, mas eu vou contra ti em nome do Deus vivo. Faça isso, meu irmão. Faça isso, minha irmã. Pega este problema que está diante de você e apresenta o teu Deus. O Deus do impossível. O que é que está faltando? Ele fez a perna crescer, Ele fez o olho enxergar, Ele fez o surdo ouvir, o mudo falar. Qual é o problema que você tem que Ele não vai resolver? Então não vá se abalar mais. Não te abales mais. Transforma a tua vida para que ela seja uma vida impecável perante Deus. Estas nossas momentâneas tribulações, conforme Paulo diz aqui, não são nada diante da glória que está por vir.
Você precisa ler a palavra de Deus para você ter o entendimento, para você ter o conhecimento. Porque se você não tem o conhecimento do fim da história, você realmente fica abalado. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Todos nós assistimos a Copa do Mundo de 2002. Nós sabemos que o Brasil foi campeão. Se nós hoje ligássemos a televisão para assistir o primeiro tempo da final contra a Alemanha, onde foi um sufoco, nós não iríamos ficar preocupados. Porque nós já sabemos que quando o juiz apitar aos 45 minutos do segundo tempo, o Brasil vai ter ganho o jogo por 2-0. Você tem que ter a certeza, a convicção, por isso que você tem que ser um monte, de que quando Jesus disser, vem meu filho, você vai para a glória. Você já está ao lado do Senhor. E para que isso aconteça, você tem que pôr em prática agora. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que Jesus está querendo que eu e você façamos é que nós verdadeiramente creiamos nele. Creiamos nele. Você e eu temos que buscar a Jesus pelo que ele é. Nós temos que buscar a Jesus pelo que ele é, não pelo que ele pode nos dar a nível de coisas materiais. Nós temos que buscar pelo que ele é, e ele é o meu e o teu Salvador, Redentor. Ele é o Cordeiro que tira o meu e o teu pecado do mundo. É por isso que nós temos que buscar a Jesus. Porque ele é o justo. Porque é ele quem vai me justificar e vai te justificar. Porque ele é o santo que vai me santificar. É o santo que vai te santificar. Que monte é que você quer ser? Seja um monte que está verdadeiramente encravado em Jesus, encravado na rocha, firmado. A partir de hoje muda a tua vida, meu irmão. Não te abales mais diante de todas as circunstâncias adversas que você venha a passar. Haja de uma forma diferente. O que diz a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, diz a palavra do Senhor: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é que você vai dizer para a AIDS, se você for diagnosticado? Quem é você, se Deus é por mim? Descobriu que está devendo? Quem é você, dívida, se Deus é por mim? Descobriu que está com um problema no casamento? Quem é este problema, se Deus é por mim? Ele muda, ele transforma, ele restaura. O que eu e você temos que compreender é que Deus, ele nos restaura. Ele nos restaura. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada e ninguém. Os desejos que você porventura tenha de fazer as coisas erradas, não estão errados. Ter desejo, isso é humano. É humano, faz parte da carne. O que está errado é você não controlar o teu desejo. O desejo de se apavorar diante da situação complicada é normal. Mas você tem que controlar o desejo de ficar nervoso e deixar o desejo de ter a certeza que Deus está no controle de tudo, agir na tua vida. Amém? Diz a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. É essa verdade que Deus está falando para mim e para você nesta noite. A verdade de que nós somos em Jesus como monte. Então seja monte a partir de hoje. Fique firme. Fique firme. Fique firme. Não aceite mais os ventos perturbadores. Não aceite mais as tempestades. Viva a calmaria da paz de Deus na tua vida. Jesus, ele disse: eu vim para trazê-los a paz, e a paz que cega todo o entendimento. A minha paz eu vos a dou, não como o mundo a dá, mas eu dou com um toque diferente. E que toque é esse? É exatamente o entendimento meu e teu, que fica completamente neutralizado. É você e eu estarmos diante da situação mais complexa que possa ser, que a gente está em paz. Vou fazer uma pergunta para saber se a igreja realmente tem certeza. Todos aqui têm certeza de que vão morrer aqui nessa terra? Então, meu querido, se você tem a certeza que vai morrer e que o sopro de vida pertence a Deus, só quem vai tirar a tua vida desta terra aqui é Ele. Ah, mas pastor, e se eu sofrer? Queridos, você só vai sofrer se você deixar o sofrimento na tua vida dominar você. Quando ele fala que conhecereis a verdade vos libertará, é exatamente isso. Jesus, ele não foi para a cruz? Será que alguém aqui vai ter algum sofrimento maior do que aquele? E ele decidiu ir. A paz, ela reina em mim e em você. Se não reinasse em Jesus essa paz, ele não poderia ter passado para mim e para você, mas ele é conhecido como o príncipe da paz. Ele estava ali, antes do último suspiro, pregado naquela cruz. Ele olhou e pediu para que Deus, o Pai, nos perdoasse. Só tendo paz, meu filho. Só tendo paz. Porque sem ter paz, ia mandar era nos condenar. Ia mandar o fogo cair sobre mim e sobre você. Mas não, ele pede o quê? Que Deus nos perdoe. Ah, mas é porque Jesus, pastor, ele era Deus. E aquele apóstolo, lá no livro de Atos, que estava sendo apedrejado. Quem sabe o nome dele? Estevão, pastor Alonso. E aí, Estevão, sendo apedrejado. Alguém aqui já levou uma pedradazinha pequenininha que seja? Dói ou não dói? Ele estava sendo apedrejado por pedras grandes. Quando ele viu os céus abertos, olhando, ele olhou para o lado e viu aquelas pessoas arremessando as pedras. Ele disse: Pai, não lhes imputes estes pecados, porque não sabem o que fazem. E agora você está sabendo que você pode também ter paz dentro da tribulação? E o que nós vamos dizer de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram jogados na fornalha ardente, simplesmente 7 vezes mais aquecida, e eles estavam lá, tranquilos, porque Deus, Ele não vai livrar você da tribulação. Ele vai deixar você ir para a tribulação, mas Ele vai livrar você na tribulação. Não é é na tribulação. Amém? Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, a palavra do Senhor diz para mim, diz para você: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E presta atenção agora, e ao que vencer. Então, meu querido, minha querida, amado e amada, você tem que lutar. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor. Aleluia.
Senhor eterno Deus, Pai de infinita misericórdia, eis aqui, Senhor, a tua igreja, a tua amada igreja, aos teus pés, Senhor, ouvindo a tua voz, ouvindo as tuas instruções através do teu Espírito Santo que nos ministrou nesta noite. Senhor, que cada uma dessas palavras que adentrou em todas as mentes que aqui estão e nas que estão também nos assistindo, Senhor, que estas palavras, Senhor, gerem dentro dessas pessoas, de cada um, Senhor, a fé em Ti, a fé no Teu sobrenatural, e que cada um a partir desta noite, Senhor, seja verdadeiros montes, que estejam firmados verdadeiramente, Senhor, em Ti, Jesus, porque é em Ti que nós temos a paz que cega todo o entendimento. Derrama sobre a Tua igreja, Senhor, esta paz nesta noite, e mostra, Senhor, o Teu sobrenatural sobre o agir de cada um a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre essas vidas, Senhor Deus, a Tua cura. Eu profetizo sobre essas vidas, Senhor, o Teu perdão. Eu profetizo sobre essas vidas, Senhor, a Tua paz. Eu profetizo, Senhor, sobre estas vidas, Senhor, a vida espiritual, em nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus e um aplauso ao Senhor.